Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês novamente. Continuar o nosso papo. Quem estava lá na outra sala. Então vamos lá. O título que o Alexandre sugeriu, Perdas de Entes Queridos, é um título recorrente na nossa casa espírita. Quase todos nós precisamos repetir esse tema constantemente para que a gente possa compreender como é que funciona esse mecanismo. E uma das primeiras coisas que a gente precisa de esclarecer é perda de entes queridos. Ninguém gosta de perder nada. Então vamos corrigir essa palavrinha perda, ou vamos acrescentar alguma coisa para dar um sentido e um significado mais correto a ela. É a perda da presença física de entes queridos. Porque na doutrina espírita a gente sabe que não é perda coisa nenhuma. É apenas uma mudança de manifestação, uma maneira de se manifestar de forma diferente. A morte é apenas isso. Então, para que a gente possa compreender, esse tema da morte é um tema que está no meio da humanidade há mais ou menos uns 44 mil anos. Desde os primeiros rituais de enterramento, esse é o tema que nos preocupa, é um tema que faz o ser humano, quase que cotidianamente. Nós estamos preocupados com o tema da morte 24 horas por dia, literalmente. Às vezes você pode não perceber, mas você está preocupado com a morte 24 horas por dia. Quer ver? Ninguém aqui atravessa a rua sem olhar para um lado e para o outro. Atravessa. Por quê? Por que você não chega e atravessa? Preocupado com... pode vir alguma coisa e te matar. Ninguém aqui que está em viagem chega naqueles botecos meio suspeitos e olha uma quitanda, uma coisa qualquer, algo que parece um quibe. Que você vai me dar um quibe desse, você não é quibe, não, é ovo. E abana os mosquitos. Ninguém que está viajando come uma coisa daquela pensando assim, tem que confiar demais, cara. Porque se eu pego uma salmonela aqui, está preocupado com a morte. Esse é um tema genuinamente humano e é contínuo na nossa vida. Então a gente tem que aprender coisas. E a doutrina espírita nos dá esclarecimentos extraordinários a respeito disso. A partir da pergunta 140, mais ou menos, o tema é só esse. Como é que é morrer? Como é que significa morrer? Eu tomo como referência para a gente entender o que é a morte, um livro que eu recomendo para todo e qualquer estudante de doutrina espírita, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do grande Leon Denis. Para mim, ele dá a definição de morte mais simples e mais eficiente e eficaz para a gente entender o que significa a morte. É literalmente isso. A morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias do seu funcionamento e a sua evolução. É isso mesmo. Chegou num determinado patamar que já não tem condições mais de seguir funcionando, o espírito simplesmente fala, vou sair daqui, não tem mais serventia nenhuma e vai embora. Numa morte natural, é isso que acontece. Em qualquer tipo de morte, é isso que acontece. É uma lesão em alguma coisa que é extremamente importante, deixa de funcionar, altera o funcionamento de todos, já não dá mais para funcionar, então você simplesmente abandona aquele corpo. É a ruptura definitiva
entre a ligação que existe entre você, espírito, e o corpo físico, através do laço que nos prende, que é o perispírito. O que sucede à morte? O que sucede à alma? Uma das perguntas, que é a 149, que é importante a gente refletir sobre ela. O que sucede à alma no instante da morte? Lembrando que alma é quando nós, espíritos, estamos encarnados. Alma é o espírito que reencarnou, que está no corpo físico. Ele está animando um corpo físico, o corpo material. Alma é o espírito animando, né, um corpo físico. Portanto, a gente passa a se chamar alma. Ânima, aquilo que anima, aquilo que move, aquilo que dá movimento, que dá animação. Ânima ou alma, né, o que se transforma? Na hora que a alma vai para o mundo espiritual novamente, deixa o corpo e vai para o mundo espiritual, no que ela se transforma? Ela simplesmente volta a ser espírito. Volta a ser aquilo que ele é no mundo espiritual, fora do corpo físico. Deixou de animar a matéria, agora volta à sua condição normal, que é um espírito. Pergunta 149 para quem quer chegar em casa e estudar. Pergunta 150. Boa demais da conta para a gente entender como é que é o processo. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, olha que resposta mais gostosa da gente saber. Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Porque existem aquelas crenças em que a pessoa acredita que a gente vem de um todo, depois individualiza, depois volta para o todo novamente, como se fosse uma gota d'água no oceano. Mas só que essa interpretação para a visão espírita, ela é meio equivocada, porque mesmo que você seja uma gota d'água que sai do oceano e depois volta para o oceano, a sua identidade ainda está lá. Você é a gota d'água num monte de gotas do oceano, mas você ainda está lá. Então não tem como. E outra, as condições éticas ou morais, por exemplo, não teria nenhuma razão de ser se você perdesse a sua individualidade. Qual é a vantagem de você agir no bem ou agir no mal, né? Seria a mesma coisa, não teria razão de ser se você vai perder a sua individualidade. Você não vai ter nenhuma consequência daquilo que você realizou durante a vida. Dá para entender? Então, outra perguntinha para a gente entender mais ou menos o que significa a morte, o que significa esse momento de passado, para a gente realmente passar a uma reflexão sobre a perda de entes queridos ou a perda da presença de entes queridos. A questão número 154 é dolorosa a separação da alma do corpo? Não. Os espíritos são curto e grosso? Não. Frequentemente, a alma nem está perto do corpo quando o desencarne acontece. E isso é fácil de a gente perceber. Vocês observem, por exemplo, quem aqui já passou por uma situação limite, uma situação dramática, limite, um acidente ou coisa qualquer. Você nunca está perto, você nunca está perto. Aliás, eu presenciei certa vez, na época eu namorava ainda com hoje a minha esposa. Tem tempo isso aí, viu, gente? Lá para a década de 70. E ela morava na rua Paraná, descendo ali a Paraná, logo depois, perto, hoje em frente à Fiat, onde era a Fiat, mais ou menos. E ali, nós estávamos ali finalmente, na hora das despedidas, no portãozinho. Quem lembra, naquela época a gente podia fazer isso, cara, sem medo, sem problema. A gente escuta um estrondo. Era um corcelzinho, que bateu no trem de ferro, que ali tem uma linha de ferro, passou por cima do trem de ferro e veio caindo, e nós, sem ação nenhuma, porque o negócio era tão rápido,
que a gente olhava o carro vindo para o nosso lado, batendo no chão e capotando, que eu falei, fica quieta, porque às vezes dá para a gente salvar. O carro parou próximo da gente a mais ou menos uns 3,5 metros, quando parou. Aí a gente esperou um pouquinho, assustadíssimos, adrenalina nas tampas. Aí saiu uma moça de dentro do carro. E ela, desesperada, me ajuda aqui, vamos tirar o pessoal daqui. E tirou um, tirou o outro, levou até lá, tirou o outro, levou até lá, tirou o outro, levou até lá. E a gente olhando aquele negócio e ajudando, amparando ela. Aí na hora que ela tirou todo mundo, que já estava sem risco de explosão, sem risco de nada, aí ela virou e falou assim, nossa, graças a Deus. Aí que nós percebemos que ela estava com o joelho quebrado em 4 lugares. E ela não sentiu dor. E ela fez tudo isso sem sentir dor. Então, imagina na hora da morte. Os espíritos estão certos, não existe dor na hora da morte. Na hora da morte, a gente entra num estado de torpor e o processo mesmo da morte só é doloroso em outro aspecto, que é o chamado aspecto moral. Esse dói. E costuma doer forte. Porque na hora que você está se encaminhando para a morte, de fato, que na hora que realmente você já está, né, nos portais, você vai parar e pensar com você mesmo, o que é que eu fiz da minha vida até agora? E às vezes costuma dar aquela dor moral, não dor física. Isso pode até somatizar em dor física, mas não é, como diz os espíritos aqui, uma dor física. Então, é o que eles nos afirmam. O corpo sofre mais durante a vida do que propriamente na hora da morte. É o que nos ensina os espíritos. Então tá. Mas a questão é que a morte está aí. Todos nós estaremos diante dela um dia. Todos. Sem exceção. Isso a gente sabe categoricamente, mas a gente nega. A gente nega de pé junto. Fala, não, todo mundo morre, mas né, eu deixo quieto aqui mais um tempo. Eu não estou com muita pressa disso, não. Eu me lembro de um palestrante que teve, inclusive, aqui nessa casa, no Concede, e ele falava uma coisa mais ou menos nesses termos. Pedia a Deus, falou assim, ô Deus, para o Senhor, 1.000 anos é como que um segundo, né? O Senhor podia me dar mais um segundo de vida. Aí, às vezes, Deus responde de outra forma. Diz, não, espere 1 minuto ou espere 1 segundo que eu te dou. É mais ou menos isso. Quando as pessoas do nosso convívio desencarnam ou vêm a falecer, nós vamos passar por etapas necessárias e, às vezes, nelas estão contidas as nossas oportunidades de crescimento, os nossos exercícios cotidianos dentro de uma encarnação, dentro de um processo reencarnatório, que é treinamento de desapego, treinamento da humildade, treinamento do bem-querer, treinamento do amor ao próximo. Isso tudo está dentro do nosso projeto evolutivo. Então, nós às vezes sofremos por coisas absolutamente naturais, que é a ausência do convívio da pessoa. Você não vai ter mais o convívio daquela pessoa. Quando ela desencarna, né, o que vai ficar é aquele vazio, né, dentro da gente e no local onde a gente habitou com aquela pessoa. Então começam as lembranças. Se a gente tiver excesso de apego e não aproveitar a oportunidade para treinar esse desapego,
Aí a gente constrói esses sofrimentos que se agravam e que podem se tornar adoecedores. É normal a gente passar por isso. Essa dor é legítima. Ela é extremamente recomendável por todo e qualquer ser humano, porque ela é lei, é uma lei divina. Então, não importa, é rico, pobre, feio, bonito, inteligente ou não, todos. Isso é extremamente democrático. Todos vamos passar por isso. Não é privilégio de ninguém e nem é castigo para ninguém. É apenas lei da vida. Tudo no universo passa por esse ciclo. Nasce, potencializa, chega no topo da potencialização de existência ou de vida, depois decresce e morre. Tudo. Um átomo, uma galáxia, um ser humano, um animal, tudo na vida passa por isso. Então, é inexorável. Então, aprender a lidar com isso é aprender a viver. Porque quem não aprende a morrer, não aprende a viver. Se você fica desesperado, a própria palavra quer dizer exatamente o que quer dizer. Desespero, ou a pessoa que não tem esperança. A pessoa que não sabe esperar aquilo que é exatamente a sua própria história de vida. A esperança é o que nos move. E é para isso que vieram os grandes mestres nos ensinar, dentre eles Jesus. Jesus, categoricamente, de novo eu falo essa palavra para enfatizar que Jesus foi categórico ao nos mostrar que a vida continua, que a vida após a morte é uma realidade. Tanto é que ele voltou. Eu fico imaginando, Jesus teve uma experiência extraordinária. Teve os seus discípulos acompanharam ele para todo lado. Um traiu, né? Os outros fugiram. Na hora H, fugiram todos. Deixaram Jesus sozinho. Mesmo assim, Jesus voltou para... seus porqueiras, vem cá, vou mostrar para vocês que o que eu falei para vocês não era brincadeira. Isso que eu falei para vocês era real. E eu estou aqui para mostrar isso. Nós não viemos aqui para brincar com vocês. E aí mostra-se, se mostra como tal. E prova para eles que a sobrevivência à morte é um fato. Um fato que não pode ser negado para quem é cristão. Ele próprio, Cristo, exemplificou isso. Deu segurança para o pessoal. Então, ao lidar com as nossas dores, nós temos alguns passos a seguir. Primeiro, não negar a dor. A dor é legítima. A dor, em até alguns aspectos, ela é saudável. Porque é aquele momento em que você rumina, é aquele momento em que você elabora, é aquele momento em que você baixa toda a sua resistência e vai para uma tristeza que é absolutamente natural, real, necessária nesses aspectos. Até a sua postura às vezes muda, porque a posição de uma tristeza, de uma pessoa que está na tristeza, é baixar a cabeça, ir para a cama, às vezes abraçar o joelho, ficar na posição fetal, que é a busca da segurança do ventre materno, e ali chorar, parar. A própria posição de baixar a cabeça, né, dificulta a oxigenação baixa o metabolismo e a pessoa entra em marcha lenta para ruminar a sua história. É legítimo isso aí. Saudável. Se você nega isso, você vai protelando.
Eu tenho muito medo quando você chega na casa de uma pessoa em que desencarnou alguém e você vê uma pessoa que você vê que ela está se esforçando para ficar alegre e você vê essa, abre o olho, porque na hora que desabar, costuma desabar já de forma doentia. Então, não tenha problema com... As pessoas antigamente falavam que, mas espírita não chora. Chora sim, chora sim. Quem é que falou que não chora? Só que o choro do espírita é um choro diferente, é um choro consciente, é um choro lúcido, é um choro de porta de rodoviária. Não. É um choro de aeroporto, em que você sabe o que vai acontecer, você sabe que a pessoa está indo viajar para um outro local. E nesse local você vai passar um bom tempo, às vezes, sem ver essas pessoas no campo físico. Mas, às vezes, muito pouco tempo que você demorará para encontrar com essa pessoa durante o sono. Você entra na hora que você entra em estado de torpor, começa aquele torporzinho e já sai do corpo físico, na mesma hora você pode encontrar com as pessoas que estão do seu lado. Vai depender da lucidez, vai depender do tipo de evolução que cada um tem, do local em que essas pessoas vão estar. Não é proibido você visitar os seus parentes. Eu me lembro na vez que morreu o meu sogro, e aí passou uma semana mais ou menos, minha sogra falou assim, não, mas eu tive um sonho tão bonito com ele. Uma semana depois, eu fui num lugar que era um hospital. Eu sabia que era um hospital. Tinha uma praça bonita na porta do hospital, mas eu nunca tinha visto esse hospital na minha vida, não. Ou seja, era um hospital novo, era um hospital que ela não conhecia. E ela descreveu de tal forma que eu não tive dúvidas que era uma experiência fora do corpo em que ela foi visitar o marido. Todos nós podemos fazer isso. Aliás, todos nós fazemos isso, só que a gente não para prestar atenção. E às vezes a nossa falta de fé e a nossa descrença não nos permite usufruir dessas gostosuras que a vida nos proporciona. Tanto vida física quanto vida espiritual. Então, não nos preocupe com a dor, nos preocupe com o choro. Eu, particularmente, tive uma experiência na minha vida que eu achei chocante. Por quê? Foi o primeiro enterro, foi o primeiro velório espírita que eu participei, mas só que a pessoa que estava lá, que o marido dela tinha desencarnado, era médium. Era colega da gente de uma sala mediúnica, então ela conhecia tudo sobre espiritualidade. E eu fiquei chocado porque eu não estava acostumado com isso. Foi a primeira experiência minha num velório espírita. Eu cheguei na casa da pessoa, de cara eu já vi a sala, naquela época ainda fazia velório em casa. A sala estava vazia e o caixão num canto na parede. Eu achei estranho, que eu já cheguei, olhei, falei, cadê todo mundo? Aí eu entrei meio ressabiado, dei uma olhada lá no caixão, aí gritei pro pessoal, aí quando eu gritei, Dom Fulano, aí ela chegou a carinha na meia jota, assim, na porta da cozinha, e falou assim, vem para cá, Zé Amaral, eu estou fazendo almoço aqui. Eu já fiquei meio estupefato com aquilo, que eu pensei, nem um churinho, nada. Cadê o povo? Cadê o desespero? Não tinha. Tinha lucidez, tinha consciência. Tanto ela, quanto a filha dela, quanto as pessoas já tinham experiência nessa área. Então, eu cheguei próximo a ela e falei, vem para cá, eu estou fazendo almoço porque o pessoal de Lagoa da Prata e de Bom Despacho chegou agora e eles estão com fome. Aí nós vamos fazer um almoçozinho para nós. Aí senta aí. Como é que está o nosso amigo ali fora? Eu falei, graças a Deus, os mentores estiveram aqui às 5 horas da manhã, mais ou menos, conseguiram desligar ele, já fizeram o desligamento e já levaram ele embora. Eu falei,
Mas nem para esperar as visitas. Eu fiquei frustrado. Eu não estava acostumado com isso. Obviamente que não foi assim toda vez que eu fui num velório espírita. Não foi. Mas esse dia eu peguei o que seria o ideal de velório espírita, porque a pessoa sabe, ela conhece, ela viu os amigos espirituais buscarem um amigo, que é o marido dela, levaram para um hospital no mundo espiritual, já estava tudo organizado, então o que ela mais tinha a fazer? O que estava ali era o corpo que estava respeitosamente num canto, mas a pessoa que habitou aquele corpo já estava em outro lugar totalmente diferente. Isso é a pessoa entender o que significa o processo da morte e vivenciar isso aí até as suas últimas consequências. Lúcido, sabe o que está acontecendo. Aí, a dor, por exemplo, mal trabalhada, quando você nega a dor, você não trabalha, você não permite que ela saia. E a gente, para vivenciar o luto, a gente precisa, às vezes, de algumas fases. Cada um de nós está numa etapa evolutiva. Então, às vezes, a gente vai sentir a dor terrível, a gente vai negar, a gente vai ficar com raiva. São as fases. De repente, a gente entra naquela fase verborrágica, que é a fase de falar todo instante. E quem quiser ajudar alguém que está passando pelo processo, escute, seja o ouvidão, né? O ouvidão compassivo, que vai ouvir, que tem uma escuta generosa, porque a pessoa que passou por isso, que está sentindo aquela dor e que não dá conta às vezes de lidar com ela, quanto mais ela falar, mais ela esvazia essas emoções que estão fazendo mal para ela. Então, o melhor que você tem a fazer é ouvir. E se estiver passando por isso e necessitando, procure um grande ouvidão para falar. E fale, e fale, e fale. E repete. Às vezes você repete a mesma história. É igual criança. Nós viramos criança quando a dor é muito forte, a gente precisa de passar por essas fases. Criança precisa de reproduzir um ciclo quase que contínuo. O adulto que precisa, que não está dando conta de elaborar essa dor, precisa às vezes de repetir continuamente. Continuamente. Chega uma pessoa, a pessoa conta tudo. Ah, mas ele era bom, não sei o quê, ele fez isso, fez aquilo. A pessoa escuta, a pessoa ampara, a pessoa acolhe, a pessoa vê a dor da pessoa e depois fala de novo e quanto mais falar, quanto mais sentir, mais vai esvaziando. E a misericórdia divina é tão boa que, à medida que a gente vai passando, a gente vai entendendo o processo, a gente vai aceitando. Quando a gente trabalha a nossa fé em Deus, quando a gente trabalha a fé que temos e a esperança que temos numa realidade espiritual, isso vai, à medida que a gente vai falando, vai se esvaziando, e a dor permanece, e a dor a gente não pode deixar ela passar. É um truque. A dor tem que ficar. Tem gente que às vezes fala, mas tira essa dor no meu peito. Eu falo, não tira não, deixa ela aí. Porque se você tentar tirar essa dor e conseguir, você às vezes pode estar voltando ao primeiro passo, que é a negação. A negação da dor. Deixa a dor aí e o tempo vai te ajudando a trabalhar. O tempo vai te ajudando a adocicar a dor. Vai adocicando e se transforma numa saudade. Na hora que chega na saudade, a saudade é uma dor doce, é uma dor suportável, é uma dor que já nos ajuda, inclusive. Ajuda a
agradecer ao ser que conviveu com a gente, agradecer a Deus pela oportunidade do convívio com aquela pessoa, e não mais há o risco do adoecimento. Assim é natural. Agora, se a gente ficar negando, se a gente ficar fazendo esse ciclo, às vezes a gente pode interferir, inclusive, no processo evolutivo do nosso amigo que foi para o mundo espiritual. Imagina o mal que a gente pode fazer para uma pessoa que está indo para o mundo espiritual. Primeiro, ele está passando por uma transição. Às vezes ele não está entendendo o que está acontecendo com ele no mundo espiritual. E você vibrando coisas negativas, dolorosas, sofridas, em função dele ou dela. Tenta imaginar se você consegue viver bem, seguir sua vida, seguir sua trajetória de vida, se você sabe que vibratoriamente tem alguém ligado a você que está sofrendo. E o seu sofrimento chega na pessoa como um mal-estar, uma dor que você não sabe definir o que é. Mas você sente aquele mal-estar. Gente, mas tem alguma coisa. E às vezes, por causa da ligação afetiva, você sabe o que a pessoa está pensando. Então tenta imaginar, por exemplo, se um filho vai para o mundo espiritual, se uma filha vai para o mundo espiritual, e o pai ou a mãe que não aceita, que não consegue elaborar isso aí, que não consegue ajustar o seu equilíbrio, a sua fé e passar pelo processo naturalmente, fica, ai meu filho, você não devia de ir, ai porque Deus é injusto, porque fez isso, porque fez aquilo. Imagina o filho ou a filha que está tentando ir embora, seguir a sua história de vida, mas alguém puxando para trás, lembrando a todo instante, e às vezes até acusando. Você não devia ter ido embora, porque você me deixou em apuros. Financeiramente eu estou com problema. Imagina. Então essa interferência que nós fazemos, às vezes acontece inclusive processos obsessivos. Eu me lembro no dia que eu estive lá no Chico Xavier, vendo o Chico psicografar, em 84, uma das psicografias, o menino, um jovem que tinha desencarnado por acidente, pediu, pelo amor de Deus, para falar para a mãe dele que não era mais para ela ir ao cemitério, porque todos os dias ela ia para o cemitério e ficava 2, 3 horas junto ao túmulo. E ela ficava se martirizando com isso. Ela não conseguia se livrar disso. Chegava em casa, ficava no quarto do filho que estava todo montado. Roupas, fotografias, tudo. E ela se martirizando. Aí o filho pediu, falou, por favor, gente, ajudem a minha mãe. Peça a ela para não se fazer mal, porque quando ela se faz mal, eu sofro. E, portanto, eu não consigo me concentrar nos cursos, eu não consigo me concentrar nas palestras que eu tenho que assistir, eu não consigo me concentrar nos trabalhos que eu tenho que fazer. Porque eu começo a fazer uma tarefa, chegam as vibrações negativas que me tiram completamente o equilíbrio. Eu até na época eu torci, falei, tomara que essa mãe seja conscientizada, seja ajudada no processo de elaboração dessa perda. Não tenhamos medo, gente. A vida é muito, muito mais complexa do que a gente imagina. E essa vida complexa, que nós às vezes não conseguimos entender a sua totalidade, uma das possibilidades já reveladas em fatos é a questão da sobrevivência. Isso hoje
através da doutrina, através das pesquisas que são feitas hoje dentro de laboratórios de universidade. Fatos mediúnicos, fatos que corroboram a possibilidade da comunicação com os espíritos, estão aí, à torta e à direita, para nos consolar, para nos dizer claramente o seguinte: não temam, não tenham medo. O seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, que já porventura tenha passado para o mundo espiritual, está em alguma condição, a sua própria condição. Então, o máximo que nós podemos fazer é ajudá-los. Às vezes a gente pede ajuda, sem saber se eles estão aptos a nos ajudar. Tenta imaginar uma mãe que está pedindo, que está sendo solicitada para ajudar um filho e que ela não está apta a fazer isso. Vocês acham que ela ia sofrer ou ficar feliz com isso? Tenta imaginar. Então, a nossa relação com os nossos entes queridos é: agradeço muito a Deus pela presença, pela oportunidade que nós tivemos de ficar juntos, pela vida que nós desenvolvemos, pelas brigas, pelos arranca que nós tivemos durante a nossa história de vida, que valeu pela nossa própria evolução, valeu pela nossa própria capacidade de resolver situações que a gente precisava de resolver. Mas agora que você está no mundo espiritual, Deus te abençoe, vá em frente, siga a sua trajetória e se ajude, porque ao se ajudar, você se melhora e quem sabe arruma uma boquinha para nós na hora que a gente estiver chegando aí. Já vai arrumando a nossa história de vida. É por aí que a gente tem que fazer. É por aí que a gente lida com essas situações, sem medo. E se quiser estudar, está aí. Se quiser participar de grupos mediúnicos, se apresentem. Grupos mediúnicos estão aí para que você possa, experimentar o que significa a mediunidade, como que se processa a mediunidade. O livro dos médiuns está aí para você entender para onde que vão esses espíritos. O livro O Céu e o Inferno tem um monte de exemplos de espíritos que desencarnaram, foram para o mundo espiritual e que depois foram evocados nas reuniões mediúnicas para pedir explicações sobre o processo de desencarne deles. Tem exemplos de todas as ordens para você entender como é que funciona o negócio. Então, não fica preocupado se ele está sofrendo ou se não está sofrendo. Ele é um ser que é filho de Deus. É por isso que nós não perdemos ninguém, porque nós não somos donos de ninguém. A gente perde o que a gente possui. Como a gente não possui ninguém, a gente não perde nada. A gente apenas perde a convivência. A gente se despede por um tempo. Depois de um tempo a gente se encontra. E tomara que a gente se encontre em ótimas condições no mundo espiritual. Só para encerrar, não tenha medo de, na hora que estiver saindo do luto, na hora que estiver saindo, não tenha medo de assumir a sua vida com inteireza, com alegria, com felicidade. Porque por incrível que pareça, às vezes a gente ainda encontra pessoas que têm medo de sair do luto, têm medo de ir a uma festa depois que perde um ente querido, porque não se dá o direito de ser feliz, porque o outro desencarnou. Às vezes tem sentimento de culpa que impede a pessoa de se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa alegre novamente. Não tenha medo. Se você quer fazer o ente querido seu feliz, seja feliz. Mostre a ele que o que ele fez não é um mal. Ao contrário, faz parte da vida. Desencarnar faz parte da vida.
Isso não é nenhum problema. Então, agradeça a Ele mais uma vez. Faça uma prece. E faça, menino, estamos aí. Aliás, para fechar esse assunto, o livro Nosso Lar, o personagem principal lá é o André Luiz. Vocês conhecem. O André Luiz é o espírito que reporta as notícias do mundo espiritual para o Chico Xavier. E o Chico Xavier psicografa e passa para nós. Passou para nós. O André Luiz, quando ele tem permissão para voltar do mundo espiritual onde ele estava, que era lá no Nosso Lar, e volta, na hora que ele vai na casa dele, ele se assusta, porque lá a esposa dele já estava casada novamente. E o marido dela, o atual marido dela, estava inclusive doente, de cama. E o André Luiz fica tão desequilibrado, porque olha o apego, o senso de posse. Na hora que ele chegou lá e viu, ele pensou que a mulher dele tinha traído ele. Agiu como se ela estivesse traindo ele. Nossa, ainda bem, nem esfriei na cova e ela já está com outro. Aí ele começa a se desequilibrar, sai desesperado. Aí as vibrações dele chegam a ficar tão desequilibradas que ele avista novamente o umbral onde ele estava antes de ser resgatado para ir para o Nosso Lar. Aí a mentora Narcisa percebe, porque ela já tinha um vínculo emocional e afetivo com ele, e vem em socorro dele. Aí ela chega perto dele e fala assim: o que está acontecendo, André? Ele fala: minha mulher está casada. Minhas filhas estão chamando aquele cara lá de pai de novo. E ele ficou com ciúme. Olha só, ciúme. Aí a Narcisa abriu os olhos dele e falou assim: André, você já parou para pensar que você tem que agradecer? Porque você deixou a sua esposa e os seus filhos em situação financeira difícil, porque eles não tinham condições de manter o padrão de vida que você dava para eles. Quando você morreu, ela passou dificuldades. E quem ajudou seus filhos e a sua esposa, foi aquele senhor. E aí ele começa a entender o que é uma humanidade. Exercitar a prática do amor, indiferente de condições que sejam. Ele entendeu isso de tal forma que ele voltou, viu que ele estava doente e pediu ajuda a Narcisa. Nós precisamos ajudá-lo, porque ele está precisando de recursos de medicina, de cura, para melhorar. Aí a Narcisa ensina para ele aí na floresta, pegar ectoplasma de mangueira e fez uma poçãozinha de remédio e aplicou nele. E ele aprendeu a aplicar isso de forma carinhosa e agradecida. É assim que a gente entende. Nossos filhos não são nossos filhos. Nosso marido ou nossa esposa, nosso irmão, não são nossos. São espíritos que nós agrupamos por uma determinada necessidade e depois desagrupamos. E outra, família consanguínea só vale até a morte. É por isso que casamento só vale até a morte. É até que a morte nos separe. Mas aí, então, chegou no mundo espiritual, separou, Zé? Separou em termos de laço daquilo que a gente chama de consanguinidade. O que é que vai ficar então? Os laços afetivos que vocês construíram. Se os laços afetivos são genuínos, autênticos, trabalhados, cultivados, permanecerão. Mas não mais na condição de marido e mulher,
mas na condição de espíritos que se amam e que se respeitam. André Luiz, nessa experiência mesmo, na hora que ele volta para o local onde ele vivia, lá na casa onde ele estava hospedado, tinham 2 esposas e um marido, e elas conviviam com ele no mundo espiritual. Eu fui esposa dele, eu também fui. É muito. Ô, gente, isso foi escrito em 1939. Era vanguarda demais da conta. Tinha que ter uma cabeça aberta extraordinária. Mas é assim. O mundo espiritual está muito à frente do que a gente imagina. Eu acho que chega, né? Embora que já está passando da hora. 3 coisas últimas: preces, atitudes no bem, fazer a caridade. Às vezes vale a pena fazer caridade já com os objetos que pertenceram às pessoas que nos deixaram para morar no mundo espiritual, né, fazendo um trabalho de doação, né, como gesto de última, né, caridade em homenagem aos seres que se foram. Aí doa as coisas. Fica apenas com aqueles objetos que lembram de forma gostosa, que vai perenizar essa saudade, essa dor doce que nossa vida, né, jamais vai esquecer o que eles fizeram conosco, né, de bem ou de ajuda na nossa trajetória evolutiva. E amor ao próximo. A prática do amor ao próximo nos incentiva a amar os entes que viveram e conviveram conosco, porque é esse exercício que faz com que a gente aprenda o que é amar o próximo como a si mesmo. Então a nossa tarefa aqui é isso. Agora mesmo nós estávamos dizendo ali, você olha para o planeta Terra, tem 7 bilhões e 300 milhões de pessoas encarnadas. Desencarnadas tem mais 21 bilhões de pessoas. A nossa tarefa é aprender a amar todos esses indivíduos. No dia que a gente aprender a amar todos, é lógico que a gente não vai ter que experimentar todos, mas a gente vai, através de uns, aprendendo a amar outros. A experiência o exercício com uns nos ensina a amar outros. E quanto mais a gente ama, mais a gente experiencia o amor que a gente precisa de aprender nesse planeta. A única tarefa que nós temos que fazer aqui é isso: aprender a amar. Os 28 bilhões de pessoas que estão, né, estagiando nesse planeta Terra. Se a gente aprender isso, ótimo, você está livre de encarnar aqui. Aí você vai procurar outros mundos para aprender a amar os de lá também. Aí começa tudo de novo. Muito obrigado, valeu demais da conta, até a próxima.